Salve a todas, minhas rainhas e imperatrizes. Ave, meus reis e imperadores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo documentário de história potência esta sobre a mítica Roma antiga. Hoje vamos falar sobre a primeira batalha romana, aquela do Lago Curcio. A storia desta battaglia è ovviamente una grande e maravilhosa lenda romana. Di fatto non ha fonti históricas confiáveis que relatam esta battaglia. Uma lenda então que se transformou em histórias e que foram desenvolvidas séculos depois pela tradição romana. Ottaviano Augusto era um grande especialista por isso. Mesmo lenda, essa bonita história nos faz entender de forma sugestiva quais foram as origens de Roma para os próprios romanos. Neste vídeo, além do assunto principal, passaremos perto de outras lendas também, mas apenas tocando-as por poucos segundos, como o rapto das Sabinas, que imagino que todos vocês já conhecem, da Virgem Vestal Tarpeia e do soldado Marco Curcio, que se sacrificou heroicamente séculos depois e no mesmo lugar dos acontecidos de hoje. Marco Curcio era um descendente de Messio Curcio, que será um dos protagonistas dessa batalha. A todas essas três lendas, Rapto, Tarpeia e Marco, dedicaremos prossimamente e com maior prazer um espaço exclusivo no canal. Roma, uma cidade recém-nascida, pulsava com a energia de sua fundação. Rômulo, seu lendário fundador, havia traçado os limites da cidade com um arado. Em seguida, a protegeu com muralhas poderosas e formou um fantástico exército em defesa dela. Mas um problema crucial persistia: a falta de mulheres. Roma já tinha guerreiros fortes e valorosos, mas a sociedade romana não tinha futuro nenhum sem mulheres. A solução, tão ousada quanto controversa, foi o rapto das Sabinas. Esse ato, que visava garantir a continuidade da linhagem romana, plantou as sementes da discórdia com os povos vizinhos, como os Seninensi, os Antemnati e os Crustumini. Todos eles foram derrotados por Rômulo e o seu exército. O que faltava, porém, eram os Sabinos, um povo bem mais poderoso do que os outros que Roma tinha enfrentado até o momento. Um povo bem armado e extremamente orgulhoso. Tito Tácio, o rei dos Sabinos, não tolerou esta afronta, e ainda por parte de uma tribo como aquela romana que acabou de chegar no território. A honra de seu povo havia sido manchada, a vingança, portanto, era a única resposta. Ele reuniu um exército formidável, determinado a resgatar suas mulheres e punir os romanos por sua audácia. Apesar de algumas tentativas de negociações por parte de Rômulo e seus emissários para entrelaçar uma paz entre os dois povos, os sabinos continuaram bastante desconfiados com os romanos, achando eles um povo de pastores, sem cultura nenhuma e com tendência a traições. A tensão, portanto, cresceu de forma bem rápida.
como uma tempestade se acumulando no horizonte, preannunciando um confronto inevitável. Tito Tássio, durante a organização do ataque à novíssima cidade de Roma, conseguiu corromper com objetos de ouro, como pulseiras ou colares, uma virgem vestal romana de nome Tarpeia e que ajudou os sabinos de noite a entrar nas muralhas de Roma, abrindo o portão do Monte Capitolino. Embora pegos de surpresa, os romanos, liderados por Rómulo, rapidamente conseguiram se organizar e preparar uma contra-ofensiva, empurrando o exército sabino em direção a um vale estreito, bem estreito, entre os montes Capitolino e Palatino. Este vale, que era um local pantanoso e que mais tarde seria conhecido como Lago Curcio, era tão estreito que não tinha fáceis escapatórias. Era um local que dificilmente deixava chance de fugir. Um local que não te assegurava também chances de sobrevivência. Em nenhum caso que você virar até por um attimo as costas ao inimigo. Portanto, a única solução de todos os soldados presentes era de lutar o mais gloriosamente possível para vencer e sobreviver. O ar estava carregado de tensão. O som de espadas se chocando e gritos de guerra ecoando pela paisagem. Os líderes de ambos os lados, Tito Tássio e Rómulo, encorajaram os seus generais na luta. Messio Curcio para os sabinos e Ostio Ostílio para os romanos. A batalha foi feroz, com ambos os lados lutando com uma determinação implacável. Choveu muito nos últimos dias, até poucas horas antes da batalha, e a área havia se transformado de um pequeno lago em uma lagoa insidiosa, lamacenta, difícil de ficar em pé, salobra e com cheiro repugnante, como de algo podre. Durante a batalha, o general de Rómulo, Ostio Ostílio, travou um duelo com o comandante sabino Messio Curcio, mas o romano foi derrotado e morto. Rómulo, que era um grande amigo de Ostílio, enlouquecido por vingança, perseguiu Messio Curcio, que, não tendo outra saída, se jogou na lama e ficou preso com seu cavalo no pântano. Ele milagrosamente conseguiu escapar da lama e se salvar protegido pelos seus soldados. O cavalo, no entanto, foi engolido por aquele lodo escuro, mas, não muito tempo depois, conseguiu emergir do nada, esgotado, quase em fim de vida, mas se recuperou. O lugar já estava dando os primeiros sinais que, com o tempo, contribuíram para envolvê-lo em mistérios e reverências. Após a morte de Ostio Ostílio, os sabinos adquiriram mentalmente mais força e coragem e obrigaram as tropas romanas a recuar para o antigo portão do Monte Palatino, a zona onde a cidade nasceu. Durante essa dificultosa e desastrosa retirada, Rómulo foi atingido na cabeça por uma pedra e desmaiou. Sem a orientação de seu comandante, os soldados romanos vacilaram e a situação piorou ainda mais para eles.
Os sabinos estavam ganhando contra os inimigos uma vantagem intransponível, insuperável, conseguindo empurrar os romanos até as encostas do coração da cidade. Mas Rômulo se recuperou do ferimento e, vendo seus homens recuarem, invocou Júpiter e lhe prometeu que, em caso de vitória, seria levantado um enorme templo dedicado a ele, o templo de Júpiter Stator, que depois foi regularmente erguido. De grande guerreiro como ele era, Rômulo correu para o meio da batalha, conseguindo contra-atacar, ganhando espaço dentro das fileiras inimigas sabinas e tentando reverter a terrível situação que o próprio exército estava vivenciando. A atmosfera era extremamente tensa. O ar estava carregado com o cheiro de suor e dos metais. Em meio ao tumulto e em momentos trágicos da luta, apareceram repentinamente um grupo de mulheres corajosas e determinadas, com seus longos cabelos esvoaçando atrás delas, vestida a maioria com túnicas claras, outras com túnicas mais coloridas, e com as próprias feições que eram uma mistura de traços romanos e sabinos. Eram as sabinas raptadas, coração da discórdia entre os dois povos. Algumas delas tinham os próprios bebês no colo. Dentro da luta ainda muito intensa, as mulheres que haviam sido sequestradas pelos romanos e que agora faziam parte da comunidade romana, testemunharam impotentes ao combate feroz entre seus pais e parentes contra seus atuais maridos. Elas tentaram desesperadamente intervir com seus rostos marcados pela preocupação e pelo medo. Fizeram de tudo para separar os combatentes. Embora fossem romanas, elas sabiam que ainda eram sabinas também, e, portanto, muito mais livres que as próprias mulheres romanas. Por isso se lançaram entre as fações opostas, emitindo gritos de guerra para atrair atenção e dividir os contendores, acalmar sua raiva e interromper a batalha. Outras choravam e mostravam os seus pequenos, chorando de um lado, mas ameaçando do outro. Tito Livio, na sua Aburbe Condita, livro 1, parágrafo 13, nos conta: Então as mulheres sabinas, cuja injustiça havia causado a guerra, com os cabelos e as roupas rasgados, vencidas pelo terror dos males femininos, ousaram avançar no meio dos dardos voadores e, com um ataque repentino, romperam as linhas inimigas e acalmaram sua raiva. De um lado elas imploravam aos seus maridos romanos e do outro, aos seus pais sabinos. Suplicaram que não cometessem um crime horrível, manchando-se com o sangue de um sogro ou de um genro, e que evitassem manchar-se com o parricídio para os filhos que dariam à luz, filhos de alguns e neto de outros. Os guerreiros, armados com bronze e couro, com os rostos contorcidos de raiva, no começo não dão atenção aos apelos das mulheres, mas poucos instantes depois, impressionados com a cena de mães carregando seus bebês nos braços e outras se jogando no meio da batalha, foram convencidos a assinar um tratado de paz. Os dois povos, movidos
pelas mulheres sabinas e seus filhos, mas também conscientes do poder que poderiam obter unindo-se, finalmente se uniram em um só povo, associando os dois reinos e transferindo o poder decisório para Roma, que viu assim sua população duplicar. Uma cena majestosa retratava o encontro histórico do rei romano Rômulo e do rei sabino Tito Tássio. Os dois líderes estão na vanguarda, trocando um abraço sincero como símbolo de paz e unidade recém-descobertas. A atmosfera de repente se torna de confiança e respeito mútuo, com a luz suave do pôr do sol iluminando a cena, acentuando o calor e a sinceridade do momento. Por volta deles, todos os sobreviventes da luta, romanos e sabinos, assistindo ao encontro com tamanho alívio e felicidade pela tão desejada paz alcançada. Agora Roma tinha dois reis que governavam em conjunto, dois soberanos que presidiam uma espécie de monarquia colegiada. Tito Tássio e Rômulo contribuíram para a unificação das colinas do Quirinal e do Célio e para a modernização dos primeiros assentamentos rudimentares. A primeira população romana foi, então, dividida em 3 tribos, compostas por grupos familiares. A primeira foram os Ramnes, ou seja, romanos, que continuaram morando no Palatino e Capitolino. A segunda, os Tities, os sabinos, se estabeleceram no Quirinal. E a terceira, os Lúceres, provavelmente um povo de origem etrusca, que se insediou no Monte Célio. O Quirinal, portanto, se tornou a moradia esclusiva do povo sabino. Como narra Tito Livio, em homenagem aos sabinos, o lago centro dos conflitos foi chamado de Lacus Curtius, em memória daquela batalha e do heroico comandante sabino Metius Curtius, que escapou da morte e lutou o tempo todo heroicamente. Com a paz alcançada e os dois povos fundindo as próprias culturas e tradições, a união entre romanos e sabinos foi um evento crucial na formação e no desenvolvimento de Roma, com impactos significativos em diversas áreas. Quais foram as consequências da unificação dos romanos e sabinos? Em primeiro lugar, o crescimento da população e o crescimento militar. De fato, a fusão dos dois povos aumentou consideravelmente a população de Roma, fornecendo uma base populacional mais robusta. Essa união também fortaleceu o poder militar romano com a incorporação dos guerreiros sabinos ao exército romano. Depois temos o fortalecimento da identidade romana e, de fato, a união contribuiu para a formação de uma nova identidade mais complexa e mais rica, com a incorporação de elementos culturais sabinos. A narrativa da união entre romanos e sabinos se tornou um mito fundador importante, simbolizando a capacidade de Roma de absorver e integrar outros povos.
temos também um desenvolvimento político e social. A união levou à criação de novas instituições políticas, sociais também, com a participação de sabinos na vida política romana. A integração dos sabinos contribuiu para a diversificação da sociedade romana e para o desenvolvimento de um sistema político mais inclusivo. Após a expulsão do último rei, Tarquínio o Soberbo, foram eleitos os primeiros cônsules. Há relatos de que a composição dos primeiros cargos de cônsules teve a participação também de cidadãos sabinos. A lista de cônsules da República Romana mostra que o nome de Appio Claudio Sabino Irregilense é um dos primeiros registrados. A influenza sabina na política romana foi significativa nos primeiros anos da República e a participação de sabinos em cargos de magistratura, incluindo o consulado, refletiu esta forte influência. Temos também a expansão territorial. A União fortaleceu Roma, permitindo uma maior expansão do território e com um exército fortalecido. Roma pôde expandir seus domínios até se tornar um império nos séculos seguintes. Em resumo, a união entre romanos e sabinos foi um passo fundamental para a construção de Roma, como uma potência na antiguidade, contribuindo para seu crescimento populacional, militar, político e social. O Lago Curzio se tornou um local sagrado para os romanos, um símbolo de sua história turbulenta e de sua capacidade de superar adversidades. O local era considerado um lembrete da união entre romanos e sabinos, um pilar fundamental para o crescimento e fortalecimento de Roma. O Lago Curzio, como existia na antiguidade, hoje não existe mais. Ao longo dos séculos, a área onde o pequeno lago estava localizado passou por diversas transformações. O terreno foi drenado, recuperado e coberto, dando espaço ao futuro Fórum Romano. Apesar do lago não existir mais, um monumento conhecido como Lacus Curtius marca o local. Este baixo relevo de mármore, descoberto no 1553, retrata outra lenda romana do 362 a.C., ou seja, o herói romano Marco Curzio, se jogando in um escuro abismo com seu cavalo. Ele era descendente direto de Messio Curzio, que conhecemos nessa história. Este monumento, que passou por diversas reconstruções ao longo do tempo, serve como lembrança das lendas do Lagus Curtius e tem importância vital para a cidade até hoje. Guardado no coração do Fórum Romano e que continua a fascinar e intrigar historiadores e visitantes. Nós temos agora uma declaração que Rômulo dedicou ao rei Tito Tássio após a pacificação. É uma conversa imaginária que provavelmente não aconteceu, ou talvez aconteceu em parte. Foi criada com auxílio da inteligência artificial e, mesmo no real, devido à ótima relação que os dois reis tiveram nos 5 anos de reinado juntos, as palavras de Rômulo têm bastante lógica. Vamos escutá-lo. Tito Tássio, rei dos Sabinos, que a sabedoria dos deuses abençoe este dia.
Diante da dor e da perda que assolou nossos povos, ergo minha voz não para celebrar a vitória, mas para saudar a paz que se ergue gloriosa. Que a terra, outrora manchada de sangue, floresça com os frutos da união. Que as lágrimas derramadas se transformem em orvalho que nutre a semente da concórdia. Nossos destinos, outrora separados pela fúria da guerra, agora se entrelaçam em um laço indissolúvel. Que a força dos sabinos se una à bravura dos romanos e juntos ergamos uma cidade que ecoará através dos séculos. Que a memória dos que tombaram em batalha nos inspire a construir um futuro de paz e prosperidade. Que a sabedoria e a justiça guiem nossos passos, e que a união entre romanos e sabinos seja um farol de esperança para todos os povos. Que a coragem e a sabedoria das mulheres sabinas, que se colocaram entre nós, sejam sempre lembradas. Tito Tácio, meu amigo, que a paz que selamos hoje seja eterna, e que a grandeza de Roma seja um testemunho da nossa união. Tito Tácio morreu aproximadamente no anno 745 a.C. por causa di uma incompreensão com um povo local, os Laurenti da cidade de Laurentum, a mesma cidade onde Enéas chegou com sua família no 12º século a.C., após sua fuga de Troia. Este povo dos Laurenti ficou ofendido com algumas palavras do rei Sabino e o mataram em uma emboscada. Quando Rômulo soube disso, parece que não ficou extremamente chateado, segundo o que Tito Livio nos declarou na sua obra Ab Urbe Condita, no livro 1, parágrafo 14. Disse que Rômulo aceitou esse acontecimento com menos dor do que se poderia esperar, talvez por causa dessa divisão de poder que o deixou desconfortável, talvez porque ele acreditasse que Tácio havia sido morto, considerando tudo, de forma justa. Após a morte de Tito Tácio, Rômulo consolidou seu poder, unindo os povos romanos e sabinos sob seu comando, e se tornou oficialmente o primeiro, e desta vez único, rei de Roma. Chegamos ao final. Muito obrigado por me seguir nesse vídeo. Até aqui. Espero que gostou desse documentário e fico com a esperança que o vídeo possa ter ajudado alguém no descobrimento desta lenda ou, pelo menos, esclarecer algumas dúvidas sobre esse conto. Antes da saudação final, eu queria pedir a vocês a gentileza de que, no caso, encontre algum erro na narração da história ou algo de pouco claro, de reportá-lo aqui nos comentários. Seguirá uma nossa rápida revisão e uma notificação para a pessoa que oferecerá a sua colaboração. Isso logicamente vale por este vídeo, como para todos os próximos e os que já podem encontrar no canal. Muito obrigado desde já por qualquer sua ajuda. No próximo vídeo nós conversaremos sobre a damnatio memoriae, ou seja, a condenação da memória de uma pessoa após a sua morte. A damnatio memoriae consistia no cancellamento de qualquer vestígio relativo a uma determinada pessoa, como se ela nunca tivesse existido. Surgiu como uma punição na época romana, quando se realizava a destruição física de documentos, estátuas, pinturas, moedas que representassem o rosto daquela pessoa, normalmente imperadores nesse caso. Era uma punição imposta pelo Senado romano para aqueles que eram considerados inimigos do Estado, traidores ou tiranos, uma revisão da memória coletiva e da qual a vítima da sentença era removida cirurgicamente. Praticamente uma ação forçada para esquecer um passado do qual a comunidade se envergonha.
Segundo os romanos, esquecer e remover uma experiência negativa é, a curto prazo, mais fácil do que metabolizar as razões e encontrar uma maneira de conviver com o trauma. Um assunto inquietante, mas que vale realmente a pena conhecê-lo ou descobrir algo a mais. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você acha sobre as lendas romanas? Se quiser, compartilhe o canal com seus amigos. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo da Damnatio. Não esqueça. E ad maiora sempre.